Sim, o Flamengo já ganha 22% do dinheiro que está bloqueado. Você não está correta, PVC. Você desculpa, mas 22% você tem que calcular proporcionalmente à Libra. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Flamengo, quando a gente fala Flamengo, a gente está dizendo, evidentemente, eu estou me referindo da ao gestão atual. BAP, a essa gestão atual do Flamengo, que é antipática. Que os dirigentes do Flamengo menosprezaram os 20 clubes. Não é isso, não. O Flamengo pode fazer isso. E deve fazer isso. E foi extremamente competente em localizar os equívocos cometidos para ir ao noticiário e conseguir eliminar. Trata jogadores caros, grandes jogadores, está sempre no topo da tabela, então ele está no direito dele, ele não está desesperado por nada. Como o Palmeiras não está, são poucos times no Brasil, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem mocinho nessa história, gente. É todo mundo tentando defender seu interesse. E o que se criou foi uma vilanização, uma imagem assim, do bem contra o mal, que é uma tolice. É pueril esse pensamento. Vocês já repararam que o Flamengo é sempre o time criticado por todos os outros? E ontem ela falou sobre outro assunto polêmico, que é sobre aquela questão da Libra, né, dos direitos de transmissão, porque o Flamengo conseguiu um bloqueio de parte da verba no valor de 77 milhões, porque ele não concordava com a forma como estava dividida uma parte dos direitos de transmissão, na relação na questão da audiência. O novo contrato de direito de transmissão que foi celebrado na Libra é absolutamente deletério para o Flamengo. Para você que está aí em casa, o Flamengo ganhava 300 milhões por ano, na média, nos últimos 5 anos, e vai ganhar 200 na média nos próximos 5. Nós perdemos 100 milhões de reais por ano, nós perdemos R$500 milhão em 5 anos. Todos os clubes do Brasil, ganharam mais dinheiro com o processo de renegociação dos direitos de transmissão. Só teve um que perdeu, que foi o Clube de Regatas do Flamengo. Então, esse é um problema e é um desafio que eu digo, e eu estou dizendo para vocês aqui, como eu disse já para todo mundo na Libra sobre esse assunto, todos os clubes do Brasil ganharam mais dinheiro com o processo de renegociação dos direitos de transmissão. Só teve um que perdeu, que foi o Clube de Regatas do Flamengo, que é o que dá mais retorno. Então, claro que está todo mundo feliz e dizendo que o Flamengo é egoísta. O Flamengo não é egoísta, o Flamengo é o maior, é o mais relevante, com todo respeito aos outros. O Flamengo é 25% da audiência de qualquer coisa no Brasil. E não sou, assim, isso eu tenho certeza porque eu vivi isso. Eu fui de televisão. Eu participar do lado que escolhi os jogos que iam para o ar. Então, não é que eu acho isso, eu tenho certeza disso. Leila Pereira falou em entrevista para a Record. Vamos ouvir a presidente. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então, eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. E aí, PVC? O que ela falou foi o que muita gente está falando na boca pequena, ela teve coragem de falar publicamente. Sim. O que o Danilo escreveu ontem, a gente falou, era uma aspa que não era aspa, porque não tinha ninguém falando aquilo. Mas quando você ligava para as pessoas... Foi uma apuração dele, né? De uma frase que ele ouviu de outras pessoas. Todo mundo estava falando, o Flamengo tem que jogar sozinho. Na verdade, isso aqui é uma falácia. Não existe o Flamengo jogar sozinho, né? É uma frase de efeito. Mas ela teve coragem de falar uma coisa que estava todo mundo falando, só ela falou publicamente. Isso cria um efeito político em relação a coisas que estavam acontecendo. O contrato da Libra é ruim. O Rodolfo Landim assinou um contrato ruim e o Flamengo tem as razões dele. Só que eu acho que quando você bloqueia o dinheiro de todo mundo, é como você dar um soco na cara de alguém e querer dizer que o seu argumento é melhor. Sim, o Flamengo já ganha 22% do dinheiro que está bloqueado. Você não está correta, PVC. Você desculpa, mas 22% você tem que calcular proporcionalmente à Libra. 22% seria em relação a toda a torcida. 22% em 8 clubes não é 22%, seria um percentual maior, 37%. Ok. Assim, você faz. Bloqueia. Ok, respeitando a sua opinião, eu estou dizendo que eu acho que não faz sentido.
Você bloqueia um dinheiro porque ele ia ser pago. A partir do momento que ele está na conta do terceiro, você já não pode mais recuperar aquele valor. Pode. É por isso que a justiça bloqueia. Quando você tem uma discussão judicial, isso é absolutamente padrão na justiça. Tem uma discussão, entende que há uma controvérsia, tem um bloqueio de dinheiro. Isso é um ponto, né? E a gente mostrou hoje, é só ler ali a matéria, os pontos que o Flamengo alega, porque que há um problema ali no critério de audiência, e por isso que foi questionado e que não teve uma aprovação unânime, como estava previsto no Estatuto da Libra, por isso que obteve essa decisão judicial até agora, pode ser que seja revertida. Isso é um ponto. Sobre jogar sozinho, é bom a gente lembrar, porque é uma figura de retórica, né? Joga sozinho. O Flamengo, assim como os outros 19 clubes hoje em dia, está tecnicamente classificado para jogar o Campeonato da Série A. Qualquer coisa diferente de excluir qualquer time que seja é virada de mesa. O nome é essa. A sugestão que a Leila fez é uma virada de mesa. Se não é uma retórica, é uma virada de mesa. Você vai tirar um time classificado para a Série A. Mas eu vou criar minha liga. Se for uma liga substituta do Brasileiro, ela tem que contar com os 20 clubes que estão classificados. Isso já tem, inclusive, uma decisão lá atrás na Justiça do Gama. Tentaram fazer isso, criaram um outro campeonato para dizer que não era o Campeonato Brasileiro. O Gama entrou na Justiça e teve que ser colocado. Então, isso aí não existe. Esse negócio de, vamos excluir um time porque ele não... Você pode ter uma discordância comercial e deixar o Flamengo completamente isolado comercialmente. Vai aqui assinar 19 clubes e o Flamengo vai ficar isolado. Perfeito, isso aí é direito desses 19 clubes ficar de um lado, o Flamengo ficar do outro. A parte comercial está tudo certo. Agora, o campeonato, tecnicamente, excluir alguém, isso não existe. Essa senhora não consegue dar uma coletiva sem falar do Flamengo. Incrível! Leila Pereira voltou a criticar o Flamengo por bloquear repasses aos clubes da Libra. E dessa vez, usou o termo terraflamistas para dizer que algumas pessoas acham que o mundo gira em torno do clube carioca. Existe alguma conversa direta entre presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje não existe. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo, e não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Diga. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. E o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, viu? 10 anos atrás, o rubro-negro também apareceu no discurso da empresária, mas em uma comparação sobre a visibilidade do time em relação a patrocínios. Naquela ocasião, Leila negava com veemência a possibilidade de um modelo comemorativo da camisa alviverde estampando a marca da Parmalat. Patrocinadora antiga, não vamos aceitar. Se a Adidas lançar qualquer camisa que não seja com o atual patrocinador, o contrato da Crefisa e Fan com o Palmeiras estará rompido. Para continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou para o Flamengo, que dá muito mais visibilidade. O Flamengo ficou do lado da Libra lá, eles negociaram de um jeito, nós negociamos de outro. Aí, o que eu entendi, que o BAP, quando chegou, entendeu que a negociação que a gente fez na LFU foi melhor que a negociação da Libra, né? Cara, só para você entender, em 2022... E aí, para ficar muito claro a vocês, quem tocou esse processo do ponto de vista institucional lá no Fluminense fui eu, mas quem tocou o projeto do ponto de vista técnico foi o Matheus Montenegro, que esteve aqui com vocês. A nossa negociação foi muito boa. Só para você ter uma ideia da diferença do que a gente conseguiu, eu uso sempre esse número. Em 2022, o Flamengo faturou 169 milhões de reais no pay-per-view, no modelo antigo de distribuição. Tô falando só de pay-per-view, tá, gente? Ele já tinha um bônus de saída, né? Ele ganhava 100 milhões na largada. Não vendeu nada, toma 100 milhões. Agora, aí qual era o problema? Esses 100 milhões dele e do Corinthians eram tirados do bolo de todos nós. Então tirava 100 milhões na largada e depois eles dois voltavam pro bolo para dividir o resto. Então a diferença de pay-per-view de 22, o Flamengo faturou 169 milhões e a gente 13 milhões. Caralho. Isso eu não tô inventando não, pode botar aí. Pode procurar. Caralho. Ou 13 ou 14, tá? Este ano, a projeção é 80 para eles e 40 para nós. Certo? Então, assim,
a gente diminuiu a diferença de maneira muito considerável, não só para eles, mas para todo mundo, tá? E aí, respondendo a tua pergunta, quando a nova diretoria do Flamengo assume, ela faz a leitura de que a nossa negociação da LFU foi melhor que a negociação da Libra, e aí, para juntar, ele acha que, enfim, tem que rever algumas coisas, mas assim, eu já te antecipo que a gente não vai rever. Eles me ameaçavam com esse negócio de você estar do lado dos pequenos. E você vai ficar sozinho, hein? Que tinha essa pressão, que essa história do futebol brasileiro de 50 anos pra trás, né? Vai ficar sozinho, meu irmão. Meu irmão, se eu ficar sozinho, o que vai acontecer? Eu vou receber a mesma coisa que eu recebo hoje. Então, assim, minha falecida avó dizia, perigoso o homem que não tem nada a perder. Não tinha nada a perder, meu. Eu dizia assim, vamos lá. Vocês foram 39 pra lá. Eu fiquei sozinho. Vocês vão fazer o campeonato sem o Fluminense? Vão não? Não. Eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganho hoje. Então eu tô lutando por uma coisa que se eu ficar vencido de 39-1, eu fico com o mesmo dinheiro que eu tenho. Ou seja, fudido. E se eu brigar, sair na porrada, eu vou diminuir a diferença. Tô apanhando de 5, vou quebrar o dente de 1. E tá tudo certo. O Inter vai mudar de lado. Eu tinha certeza que não ia. O presidente do Inter é muito firme. O Fortaleza vai mudar, não vai mudar. Eu sabia que não ia. Mas eu dizia assim, tá bom, mas se eles mudarem, meu irmão, não tem problema nenhum. Vai sair uma matéria, vai dizer, Fluminense ficou isolado. Aí eu vou receber o mesmo dinheiro e vou explicar pra minha torcida. Vou dizer, fiquei isolado com a bandeira tentando lutar pra melhorar a minha situação. O que a Leila Pereira falou faz muito sentido. Assim, eu concordo bastante com o que disse a presidente do Palmeiras. E como ela mesma disse, isso nada tem a ver, porque o torcedor ele fica muito irritado, né? Isso não tem a ver com a instituição, com o clube, com a história, com os torcedores, com a essência do Clube de Regatas do Flamengo. Não é isso. O que ela está falando, e eu concordo com ela, é sobre o comportamento dos dirigentes do Flamengo. Ela está falando sobre essa gestão, mas eu até amplio o olhar para essa e para a gestão anterior. As duas últimas gestões do Flamengo tiveram uma série de comportamentos, desde a pandemia para frente, especialmente, de um egoísmo muito grande, como se de fato o mundo girasse em torno do Flamengo, e as coisas não funcionam assim. Especialmente quando se trata de um bloco de times que se juntaram em um bloco de negócios para direitos de televisão. A Libra existe, como a LFU existe, para que times negociem em bloco os seus direitos de televisão. Cada um dentro das suas particularidades, mas eles fazem parte do mesmo grupo. E dentro do mesmo grupo tem um clube que está tentando se beneficiar em detrimento aos outros. Isso é totalmente egoísta. E a gente tem visto um comportamento extremamente egoísta dos dirigentes do Flamengo nos últimos anos, né? É um comportamento que gera descontentamento, mas não gera surpresa. Infelizmente, esse é o comportamento médio dos dirigentes do Flamengo. Então, a presidente do Palmeiras está coberta de razão e ela é uma figura extremamente necessária no nosso futebol, porque ela é basicamente a única que peita. A única que peita o Flamengo nesse tipo de negociação. A gente tem informações de bastidores que nas primeiras negociações da formação da Libra, ela foi a única a peitar o ex-presidente Rodolfo Landim em questões que eram de interesse mais comum em detrimento ao interesse individual do Flamengo. Ela é corajosa a esse ponto. Por isso que, dentre erros e acertos que ela tem, como qualquer outro dirigente tem, ela é uma figura muito necessária dentro do futebol brasileiro. É claro que todos os clubes têm que pensar um pouco no seu próprio interesse, buscar as melhores condições para si. Isso é diferente de se colocar acima dos outros e embargar dinheiro que é para ser dividido entre outros grupos do mesmo bloco de negócio. Alguém tinha bronca do Flamengo na época do Bandeira? Na época do Landim? Um pouco. Hoje, ninguém não pode nem olhar pro Flamengo. O problema não é o Flamengo. O problema não é a torcida do Flamengo. O problema chama-se BAP. Esse é o problema. Um cara insuportável, segundo todo mundo fala. Ele teve na Fox uma vez lá no Rio. Eu vi. O cara é metido, velho. O cara é insuportável. Tratou mal as pessoas. E não foi só eu que tô falando, não, hein? Eu tenho várias pessoas que estavam lá e que presenciaram isso e que podem me testemunhar a meu favor, se por um acaso for necessário. Ele é esse cara que tá levando o Flamengo, que é uma instituição centenária, gloriosa, vitoriosa, a ser odiado pelos rivais e pelas torcidas por causa dessa pessoa. Esse outro advogado com quem eu conversei, ele falou pra mim, Sormani, tem mais 4 bilhões, porque o contrato todo acho que é de 5 bilhões. Tem mais 4 bilhões que ainda vão ser repartidos. Pra que ele tá fazendo isso? Pra asfixiar os times? Pra deixar os times numa situação e que eles vão concordar com o Flamengo. Mas aí é que tá. Nunca vai ter uma unanimidade disso, como diz lá o estatuto. Nunca vai ter, porque o Palmeiras vai ser o primeiro a dizer, não quero. Acabou, não vai ter. Ou você vai decidir as coisas por maioria, ou não vai ter, vai ficar esse impasse o resto da vida. Não tem jeito. O Flamengo não se tocou disso ainda. O que o Flamengo quer, gente? Flamengo, quando a gente fala Flamengo, a gente tá dizendo, evidentemente, eu estou me referindo da ao gestão atual. BAP, a essa gestão atual do Flamengo, que é
é antipática e torna o Flamengo um time antipático, porque os caras são antipáticos. O Flamengo vai na justiça e bloqueia todo mundo. O que acontece? Pô, o Flamengo é um puta de sacana. Puta time sacana, meu. Antipático. Mas não é o Flamengo que tá fazendo isso. É o BAP. É ele que tá fazendo isso. Entendeu? Então deixar bem claro isso. Eu não tenho nada contra a instituição. Não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Mas eu tenho tudo contra essa pessoa insuportável, intragável, metida, soberba, de nome BAP, eu não sei nem qual é o nome Luiz dele. Eduardo Batista. Luiz Eduardo Batista. Não sabia nem o nome dele. E a Leila Pereira, hein? Que vergonha, não só ela, né? Um monte de gente, os clubes todos falando dessa história da Libra aí, jornalistas também totalmente parciais, o PVC que é palmeirense declarado, falando abertamente aí, atacando o Flamengo, sem entender. O Flamengo tá pleiteando uma mudança no contrato da Libra, uma mudança entre aspas, a gente vai explicar já já, para que seja feita uma divisão correta no valor pago em relação à audiência. Hoje, um jogo entre Flamengo e Red Bull, por exemplo, que normalmente vai ter uma audiência de 90% de flamenguistas e 10% de torcedores do Red Bull, tem uma divisão irmãmente dividida 50% para cada lado, o que o Flamengo acha um absurdo. Porém, no momento da assinatura do contrato da Libra, existia aquela divisão lá, 40% dividido igualmente, 30% dividido por desempenho técnico, que é de acordo com a posição no campeonato, e 30% por audiência. Dentro desses 30%, seria dividido metade, 50-50 de acordo com a partida, porém, a outra metade desses 30% de acordo com o pay-per-view, o time que a pessoa declara torcer quando assina o pay-per-view. Depois disso é que a Libra propôs essa mudança, que não teve assinatura do Flamengo. O Flamengo nega veementemente que assinou a aprovação dessa mudança e, inclusive, conseguiu a validação do seu processo, tanto é que o dinheiro do pagamento da Globo está congelado. E é isso aí que está deixando os times pé da vida. O Flamengo continua pleiteando essa reversão para os moldes iniciais de quando o contrato foi assinado e no Estatuto da Libra existe o poder de veto. Qualquer mudança só pode ser aprovada com 100% de quórum. Qualquer time pode vetar e o Flamengo está vetando, tá corretíssimo e os outros estão falando um monte de besteira aí sem saber. É isso. Se alguém estiver comentando, falando muita besteira aí, você já tem aqui a informação correta porque o Flamengo, de fato, está brigando aí na justiça por essa reformulação do contrato. Como sempre, o vídeo completo está lá no YouTube, mas aqui, resumidamente, vamos lá. O Flamengo, conforme eu imaginava, juridicamente tem um ponto, porque, afinal de contas, se os outros clubes quisessem fazer o escândalo que eles estão fazendo com alguma ação, eles não estariam fazendo no ato oficial, eles estariam tomando uma atitude jurídica, né? Ou simplesmente ativando uma cláusula, alguma coisa assim. Então, desde quando surgiu essa notícia, eu falei aqui, lá no YouTube, nas minhas lives, falei, gente, eu acho que o Flamengo deve ter uma razão aí. Porque os outros clubes estão reagindo muito esquisito. Agora, por que o Flamengo não vem e fala o que é? Então, não sei se orientado pela direção do Flamengo ou não, imagino que sim. O Flamengo começou a expor para as pessoas a decisão do juízo, por que ele fez e tal, nessa manhã dessa quarta-feira. E hoje todos nós temos acesso a isso, podemos dizer que sim, o Flamengo está fazendo algo razoável. Se eu concordo ou não com o que o Flamengo está argumentando, é outra história. O fato é, na tal da Liga, está escrito que tem que ser aceito por unanimidade o que eles estão discutindo. Não me vem a Leila, presidente do São Paulo, do Grêmio, não me vem os presidentes de clube falar, não, porque a maioria não tem maioria, vocês assinaram uma liga que está escrito unanimidade. Unanimidade significa que enquanto o Flamengo não votar, não tem sim ou não. Então, foram vocês que fizeram isso. Então não joga pra galera. Fala a verdade pra galera. Galera, nós cometemos um erro e não escolhemos que a decisão seja por maioria, nós escolhemos que a decisão seja unânime. Portanto, nós demos ao Flamengo o alvará dele fazer o que ele quiser e vetar o que ele quiser. Nós, clubes, concordamos com isso. Então agora a gente não pode. O Flamengo entrou lá na justiça e falou, justiça, como isso não está decidido, se você der o dinheiro, você não tem como pegar de volta. Se você der o dinheiro a mais e não puder pegar de volta, eu posso perder esse dinheiro. Porque amanhã você pode não entender que eu tenho razão e não me devolver. Então eu estou pedindo para que você bloqueie enquanto isso não é decidido. Super justo. Agora, que pataquada dos presidentes de clube, como Leila, Casares, etc., do Santos também postou e tal. Porque, cara, você discordar do Flamengo é uma coisa, mas você assinou uma liga onde está escrito que o Flamengo tem que ter o voto dele, que você não vai ganhar por maioria.
Se você escolheu assim, por que você tá fazendo draminha pro torcedor? Por que você não fala a verdade pro torcedor? Torcedor, fizemos uma cagada do caralho. A gente queria que as coisas fossem mais equilibradas e dissemos que se não for unânime, não tem. Porra, aí me ajuda a te ajudar também. Então, o Flamengo tem razão, o Flamengo simplesmente tá fazendo valer o dele. Se você concorda o quanto o Flamengo quer ganhar ou não, são outros 500. Mas a partir do momento que essa decisão não é por maioria, cala a boca e aceita. Foram vocês que colocaram isso no papel. Leila, olha só. Você não precisa jogar a opinião pública contra o Flamengo. Todo mundo já odeia o Flamengo. Tá tranquilo. Você tá vendo quantos likes você teve com isso aí? Todo mundo já odeia o Flamengo. Entendeu? Você quer irritar de rede social? Beleza, fez aí o seu... Porque isso é só chilique. Entendeu? Resolve na justiça. Se falou que tem um acordo, se falou que tem assinatura de não sei o quê, mostra lá. Mas não tem. Porque se tivesse, eu tinha mostrado, tinha resolvido. Então, assim, é isso que tá rolando, tá? E você vê que é só a Leila que tá falando. O Flamengo já deu declaração hoje, dizendo que não vai responder isso, nem tem que responder, vamos falar a verdade, não, né? tinha que responder. Não, pelo amor de Deus, Não. é lamentável. É uma nota sempre. Não tem, o Flamengo não tem que falar nada sobre isso. Mas você vê que os outros clubes não falaram nada. Porque esse tipo de coisa é, justamente, o Flamengo... Ah, não, porque o Flamengo tá gerando divisão dos clubes, não sei o quê. Porra, tudo bem. Mas o Flamengo, vocês entenderam? Você pensa no BAP, presidente do Flamengo, diretoria do Flamengo. O Flamengo olha esse contrato, aí chega lá os números pro Flamengo. Peraí, até 2019 eu vou deixar de ganhar 500 milhões de reais. 2029. 500 milhões de reais. Você acha que o cara como presidente do Flamengo tem que achar de boa essa porra? Um problemaço agora, né? Que o Flamengo embargou lá a grana da divisão igual dos clubes que iam receber, todos os clubes. E embargou muito bem embargado. E a juíza foi extremamente competente no que fez. Porque, na realidade, houve uma modificação no que estava previamente combinado. Uma das partes, que é o pay-per-view, dela tem que ser em função da audiência, ou seja, do que o clube carrega para aquele pay-per-view. Um mais, outros menos. Se o Flamengo carrega mais, tem que faturar mais. O Flamengo, eu acho que o Flamengo tem razão no que diz respeito ao tema propriamente dito, e foi extremamente competente em localizar os equívocos cometidos para ir ao noticiário e conseguir eliminar, que pelo menos faz com que haja uma discussão para a retomada do tema. Outro fato que é de ser ressaltado é que isto foi assinado pelo Rodolfo Landim, não foi assinado pelo BAP. E foi assinado há poucos dias de uma eleição no Flamengo. Se eu não estou equivocado, 5 dias. Isto foi assinado numa data, 5 dias depois, eleição do Flamengo. Eu acho que era de bom senso, por parte de quem lá estava, esperar a eleição para que o clube definisse qual era efetivamente o seu caminho. E quem lá estava já sabia o que o pessoal do BAP pensava, que era completamente oposto ao que o Landim entendia como correto. Enfim, eu acho que o BAP tem total razão. Aliás, o Flamengo está maravilhosamente bem entregue. O pessoal que está lá é um pessoal de altíssimo nível, sério, enfim, que vê o Flamengo do tamanho que ele exatamente é, e que reivindica o que lhe é de direito. A Liga Forte União e a Libra fossem uma coisa só, nós teríamos pelo menos uma possibilidade. Não tem. Eles são, na verdade, 2 clubes. O clube dos 13 agora existe com 2 nomes diferentes. Se quiserem que o Flamengo saia, talvez seja essa a estratégia do BAP. Talvez seja essa. Embora eu ache que, pelo contrato assinado, isso não vai acontecer, na linha do que disse o Danilo. Mas talvez seja isso que ele queira. Não sei, porque isso não está muito claro. O Flamengo alega que ele não quer sair da Libra. Mas talvez fosse mais interessante para ele fazer isso. O que eu acho que essa divisão individual, ela é boa só para 3 players, no caso. Flamengo e Corinthians, que são os 2 maiores que têm mais torcida, e para quem vai comprar. É muito melhor para quem vai comprar só de um, do que para comprar do grupo. Porque quando você pensa de uma forma no grupo, numa forma coletiva, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, imaginando que eles estivessem num grupo só, todo mundo junto, eles falam assim, nós 4 aqui a gente vai vender, mas para ter um campeonato melhor, a gente vai negociar de uma forma que o Mirassol, o Vitória, o Bahia, esses clubes também vão receber uma grana maior. Eu vou receber mais, porque eu sou o time que vai dar mais audiência, que vai atrair mais atenção, que a Globo vai querer, que o UOL vai querer, que seja lá quem for comprar, vai querer. A maior parte dos clubes brasileiros são desesperados. Sim. Precisa de dinheiro já. Precisa agora, precisa entrar agora, dinheiro já. E eles não têm muitas cartas na manga para ficar discutindo. Então, o caso do Flamengo, o Flamengo está discutindo, está empacando, porque ele acha injusto, né, o que a fatia dele. Porque ele não precisa do dinheiro.
É um time que não deve para ninguém, a receita é enorme, contrata jogadores caros, grandes jogadores, está sempre no topo da tabela. Então ele está no direito dele, ele não está desesperado por nada. Como o Palmeiras não está, são poucos times no Brasil, gente, que podem bater o pé e discutir em cima da justiça que ele acha que é para ele. A grande maioria, talvez 70% ou 80% dos clubes, cara, me dá alguma coisa agora que eu estou precisando. Me dá alguma coisa. O Corinthians tá com um fair play e 4 na fila para entrar de fair play. Essa é uma das questões, né, Mauro? Que muita gente, muitos clubes tal, falam que o Flamengo, até o São Paulo na nota falou isso, né? Não, o Flamengo está tentando asfixiar os outros, porque ele tem uma condição financeira momentânea melhor. Então, bom, eu vou fazer. Sim, mas muitos estão asfixiados porque são mal geridos. É claro. É deles sim. a culpa. Sim. Não é de terceiros. Isso é terceirização de responsabilidade. Sim. Muitos estão asfixiados porque são mal geridos. São Paulo é um exemplo. São Paulo, que assinou a nota, é mal administrado. Sim. Tanto que tem uma dívida colossal. Simples assim, né? E não consegue competir com o Palmeiras, com o Flamengo, com outros, por isso. Ainda foi eliminado da Copa Libertadores por um time muito mais barato do que o elenco dele. Mesmo na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Também. Que é um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão. O que o Casão falou, eu concordo muito. Assim, eu entendo o seguinte. Alguém acha assim, razoável, eu não acho razoável, que você faça uma divisão da receita ignorando, por exemplo, o pay-per-view. E a Globo não tem o compromisso de distribuir de forma igualitária as aparições dos times na TV aberta. Então isso afeta a audiência, evidentemente. O Flamengo acaba tendo menos visibilidade, aí não usa mais o pay-per-view, que era uma maneira de você ter um termômetro ali. Porque as pessoas compram, gente, o pay-per-view para ver o seu time, em sua maioria. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem mocinho nessa história, gente. É todo mundo tentando defender seu interesse. E o que se criou foi uma vilanização, uma imagem assim, do bem contra o mal, que é uma tolice. É pueril esse pensamento. É pueril. Me espanta muita gente embarcando nessa onda, sabe? Como se um representasse o bem e o outro representasse. Está todo mundo no mesmo barco. Acabei de citar. Clube prejudicado, claramente prejudicado por uma mudança absurda no calendário. Vai lá e fala, não, tá ótimo, tá legal para mim e tal. Até técnico, que passa a ter menos tempo para trabalhar, concorda. É política, gente. Nós vamos falar sobre um tema que é muito peculiar no ser humano. A inveja. A inveja é muito comum nos seres humanos e quem é alvo da inveja geralmente é quem está fazendo muito sucesso. Quem faz sucesso tem que se preparar, porque vai virar o alvo de críticas, de perseguições e outras coisas mais. E por que eu estou tocando nisso? Vocês já repararam que o Flamengo é sempre o time criticado por todos os outros, que ele consegue a façanha de unir rivais para atacá-lo? Eu mesmo já vi. Corintianos, palmeirenses e são paulinos juntos atacando o Flamengo. Vascaínos, tricolores, botafoguenses, gremistas, colorados, atleticanos, cruzeirenses. Já vi em diversas situações. O que acontece, gente, é o seguinte. Estou falando do caso da divisão do dinheiro da audiência dos 30% da Libra, em que o Flamengo entrou na justiça, bloqueou a cota, né, porque não concorda e não está claro o método de distribuição, e os demais clubes estão tentando impor um acordo, né? E o Flamengo não concorda, tentou negociar e não foi ouvido. Então, entrou na justiça e bloqueou a cota. E ele virou o vilão da história. Não é à toa que o Flamengo tem o apelido de Malvadão, que eu ajudei a popularizar, né? Começou na época da pandemia, né? Quando o Flamengo queria voltar a jogar, mas os outros clubes não falavam nada. O Flamengo se manifestou, os jogos voltaram antes, os clubes foram no embalo do Flamengo, mas o Flamengo virou o vilão da história.
E ali surgiu o malvadão. E isso é algo que faz parte da história do Flamengo. Agora está reaparecendo a situação do final dos anos 70, quando o Flamengo exigiu o pagamento de direitos de transmissão para que um jogo entre Flamengo e Fluminense fosse transmitido. Por causa do direito de imagem, vocês estão usando a imagem do Flamengo, então tem que dar um dinheiro para o Flamengo. Na época, o presidente era Márcio Braga. E foi igualzinho que está acontecendo hoje aí. Uma crítica muito grande, isso é um absurdo, isso é uma exploração. Foi criticado por todo mundo, inclusive pelos outros clubes. E hoje em dia, 50 anos depois, o que acontece? Eles estão brigando exatamente por este dinheiro que lá atrás o Flamengo foi o pioneiro em exigir. O que acontece, minha gente, é que o Flamengo, a partir de 2013, ele mudou a sua história. Ele sempre foi muito popular, ele sempre foi o time de maior torcida desde os anos 1930, 1940, há registros de que o Flamengo sempre foi o time com maior torcida. Mas o Flamengo, ele sempre teve uma rivalidade muito grande com seus rivais do Rio de Janeiro e de times de outro estado, mas o Flamengo era um time com diversos problemas. O Flamengo era uma equipe que era grande dos muros da Gávea para fora, porque lá dentro tinha uma estrutura deficiente, uma administração, muitas vezes, que deixava a desejar, ganhou fama de caloteiro, muitas vezes, porque não pagava salário. Aí surgiu a famosa frase do Vampeta, eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Naquela época, ninguém atacava o Flamengo. Pelo contrário, todo mundo zombava do Flamengo e ria do Flamengo. Aí o Flamengo deu uma grande sorte. Um grupo de executivos muito bem resolvidos nas suas carreiras, todos flamenguistas, resolveram se encontrar para salvar o Flamengo que estava falindo. E aí surgiu a chapa azul, que a partir de 2013 assumiu o poder no Flamengo. É um mesmo grupo, mas que com o passar do tempo foram acontecendo divisões, mas eles continuam no poder. O primeiro presidente dessa era foi Eduardo Bandeira de Mello, estavam todos juntos ao entorno dele, depois o Landim e agora o BAP. Mas desde 2013 podemos dizer que o Flamengo ele é dirigido por representantes de um grupo que mudou a sua história. Porque a partir daí, o Flamengo se organizou e ele explorou o potencial que ele sempre teve e não era usado. Ele reverteu em dinheiro tudo aquilo que a sua massa de torcedores, a sua nação pode dar. 45 milhões de pessoas. Dona Leila, o Flamengo é o rei da cocada preta. E vou dizer para a senhora por quê. No Instagram, o Flamengo tem 17 milhões de seguidores. O Palmeiras, 4,7. 3 vezes menos. A senhora tem um clube que não tem expressão nenhuma. Esse é o problema da senhora. Então o Flamengo vai negar sempre. Sem falar, a sua petulância foi arrogante, a sua petulância foi pior, como a senhora descreveu aí, que os dirigentes do Flamengo menosprezaram os 20 clubes. Não é isso, não. O Flamengo pode fazer isso e deve fazer isso.